Shalom, meus amigos, a paz. Quero trazer uma mensagem para você. Você que está triste, está passando por alguma dificuldade, algum problema, está com desafios para ser cumpridos, para ser transpassados. E pode ser que você esteja um pouco triste com essa situação. Mas eu queria falar para você, queria ler aqui a passagem de José. Você deve conhecer, mas eu quero que você preste atenção nisso que eu vou te falar aqui. Você ainda pode não ter tido esse ponto de vista ainda. Eu vou ler aqui algumas passagens, quero que você fique atento. Eu vou ler aqui em Gênesis 37, no versículo 28. E passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. No versículo 36 do capítulo 37 diz assim: Entremente os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Por que os irmãos de José venderam José? José era um rapaz que teve alguns sonhos revelados por Deus e ele contou a seus irmãos, e assim os seus irmãos ficaram furiosos com aqueles sonhos. E eles também tinham inveja do amor qual seu pai tinha por ele, por José. Então seus irmãos eram muito furiosos com isso, e a ponto deles se irarem e quererem vender José, mas não parou por aí. A dificuldade de José veio também quando ele estava na casa de Potifar, porque ele se tornou um servo de Potifar. E a mulher de Potifar, ela tentou se deitar com José. Não foi uma nem duas vezes que ela dava em cima de José, mas José resistiu e não quis. Mas aquela mulher armou contra ele para que ele fosse preso, porque ele não estava fazendo aquilo que ela queria. Então José foi lançado à prisão ainda. José foi condenado à prisão por ter supostamente tentado aliciar a esposa de Potifar. E caso isso que não aconteceu, mas ele foi preso. Depois, José na prisão, ele é levantado, porque ele teve sonhos, lá ele revelou sonhos, e o copeiro e o padeiro, se você ver mais na frente, você vai ver que ele revelou os sonhos dos dois, e falaram de José para Faraó, a qual ele revelou o sonho de Faraó. Aquilo que Faraó havia sonhado, ele trouxe a interpretação. Então, você vai ver mais na frente que José, com a sua sabedoria, ele pôde livrar uma nação de uma fome tremenda, a qual atingiu todo o Egito e atingiu todas as outras terras também. José passou por muitas dificuldades até que ele pudesse chegar à casa de Faraó. Então José passou por tempestades, por fome, por desertos, foi vendido, foi acusado, foi caluniado, para que um dia ele pudesse salvar muitas pessoas através da sua sabedoria que foi dada por Deus. Às vezes nós não entendemos a dificuldade que nós passamos hoje. Às vezes nós não entendemos as adversidades, as calúnias, as acusações. Nós até nos perguntamos, caramba, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Às vezes, irmão, você está passando por essa dificuldade porque Deus quer salvar alguém na frente. Às vezes porque Deus quer livrar uma família na frente. Às vezes Deus quer salvar os seus filhos no futuro. E você está passando por esse processo para que você amadureça e esteja no local certo para que Ele te use para você livrar aqueles que virão ainda na frente. Então foi isso que aconteceu com José. Deus tirou ele da casa de seu pai. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Ele foi jogado na prisão por Potifar. E lá ele foi levado à prisão por ele administrar tremendamente, por ele revelar as visões, os sonhos que o copeiro e o padeiro teve. Foi falado no palácio de Faraó. Então Faraó trouxe José até a ele e lá ele revelou o sonho de Faraó. Então Faraó colocou José do lado dele. Irmãos, nós podemos não entender os planos de Deus, podemos não entender o que Deus está fazendo, mas sempre tenha a confiança em Deus.
Sempre tenha a certeza que Deus está contigo. Porque se você vê mais aqui no capítulo 39, no versículo 2, diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Continua o versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Viu como é que está falando aqui? O Senhor era com José. Independente daquilo que aconteceu, se ele estava no deserto, se ele foi vendido, acusado, se ele foi caluniado falsamente, o Senhor estava com José porque ele era fiel a Deus, porque ele permaneceu fiel e firme a Deus. Então, dependente da circunstância, daquilo que aconteça, não é fácil, não é algo que você faz facilmente assim, algo que vai ser fácil de fazer, mas confia em Deus, mesmo tendo tanta diversidade, tanta dificuldade. Confia em Deus, porque amanhã ou depois de amanhã você vai poder ver os planos de Deus. Você vai poder contemplar aquilo que Deus estava preparando para que você fizesse. Aí você vai entender todo o processo. Aí você vai entender tudo aquilo que você passou. Não só José, mas também tem aqueles outros homens na Bíblia. José é um deles. Teve Jó também, que passou por grande dificuldade. E depois nós vimos que Deus restituiu tudo aquilo que ele havia perdido. Porque ele reconheceu ali quem ele era e quem Deus era. Então reconheça quem Deus é na sua vida. Reconheça a sua posição nos dias de hoje. Quem você é em Cristo. E eu tenho certeza que um dia esse deserto vai passar, porque o deserto não é para sempre. Ele é um processo, ele é uma escola, é um tempo que você passa. Então esse deserto vai passar e você vai poder testemunhar e falar daquilo que Deus fez na sua vida. Amém, irmãos? Fica com essa palavra que está aqui em Gênesis 37, eu li no capítulo 37, de versículo 28. Você lê a história de José, você vai ver o quão tremendo foi e quanto Deus agiu através da vida dele. Amém? Quero orar por você rapidamente, declarar bênção sobre a tua vida. Senhor, eu quero pedir que o Senhor derrame, Pai, a tua unção sobre os teus filhos, Senhor. E que o Senhor, Deus Pai, dê força a ele, que teu Espírito Santo dê a ele sabedoria, dê direção, dê aconselhamento, dê a ele certeza, ó Deus Pai, daquilo que o Senhor tem feito na vida dele. E que todas as falácias do inimigo, toda armadilha de Satanás sejam repreendidas em nome de Jesus. Que a tua unção, que a tua cura, que teu Espírito esteja tocando os teus filhos nessa hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A paz, irmãos. Fica com Deus. Shalom.